Meus queridos amigos e amigas, a paz esteja com você. Obrigado por estarmos juntos mais um dia, 16 de janeiro, e o nosso palavra por palavra que aos pouquinhos vai rezando e meditando, e nós vamos rezando e meditando juntos a palavra de Deus que a liturgia da igreja nos apresenta cada dia. Continuamos o Evangelho de São Marcos e hoje continuamos no capítulo 2 com os versículos 23 a 28. Marcos 2, 23 a 28. Quem acompanhou ontem vai lembrar que falávamos que no capítulo 2 e 3 estão no início já do Evangelho de Marcos, que tem por função desmistificar, tirar aquela mentalidade de um Messias triunfalista e ajudar realmente as pessoas a saberem quem é Jesus. Existem 5 conflitos que Jesus e depois os seus discípulos experimentaram. E ontem era o conflito sobre o jejum, que é o central, tem 2 antes e 2 depois. Hoje nós estamos vendo o conflito sobre o sábado. Tenhamos presente que nós temos um respeito muito grande pelas tradições que guardam o sábado. De modo muito particular, o povo hebreu, que no seu entendimento segue os princípios da fé de Moisés. Nós, como cristãos, como aqueles que experimentamos a força do ressuscitado, por ele ter ressuscitado no primeiro dia, nós veneramos, guardamos o domingo. É o dia do Senhor. O sábado na Bíblia, mais do que um dia do calendário, ele é uma identidade que por muito tempo, principalmente no tempo do exílio, no tempo da escravidão, no tempo em que o povo não tinha profeta, não tinha templo, não tinha lugar para o culto, ele serviu como identidade. Agora, nós que cremos na força da ressurreição e na presença do ressuscitado, para nós o sábado é sim, na sequência dos dias e no poema da criação, aquele que completa aonde Deus descansa, mas o domingo é aonde inicia tudo. Foi no domingo que as mulheres receberam o anúncio, foi no domingo que ele apareceu para os discípulos, é no domingo que ele sopra sobre os discípulos. Então, meus amigos, o conflito surge por causa disso. As comunidades que se reuniam ao redor dos ensinamentos, dos escritos do Evangelho de Marcos e também as demais, elas estão passando por isso. Todas já estão depois do ano 70, já foi destruído o templo, as sinagogas estão expulsando aqueles que estão sendo com um pensamento diferente e eles começam a assumir a sua identidade como seguidores do caminho, como cristãos. Então, isso gera um conflito. E, mais do que isso, está presente aquilo que o texto fala, que eles perguntam. Os fariseus são aqueles que vivem a lei ao pé da letra, que eles cumprem todos os mais de 600 preceitos. Eles perguntam para Jesus, por que os teus discípulos fazem aquilo que é proibido no dia de sábado? Ontem eles perguntavam por que eles não jejuavam. Hoje eles perguntam por que fazem dia de sábado. Porque essa novidade que é Jesus, não é só novidade, uma coisa que a gente sabe e depois esquece, mas é essa força nova que é Jesus, uma força tão nova que se colocar
nos odres, nas vasilhas, nos barris velhos, o vinho novo vai explodir, ninguém vai segurar. Essa novidade já não se enquadra mais, porque essa lei que foi criada e é positiva, foi criada para que não houvesse escravidão, não houvesse abuso, as pessoas pudessem descansar. Com o passar do tempo, ela se tornou tão acirrada que as pessoas praticamente não podiam fazer nada no sábado. E Jesus, vivendo na Galileia, percebeu muito isso, percebeu na pele, porque as pessoas ficavam muito limitadas. E aqui, neste caso, de um modo particular, não é desrespeito à lei, mas é uma releitura. Tenhamos presente o Evangelho de Mateus, que Jesus diz que ele não veio para abolir, não vai tirar nenhuma vírgulazinha da lei, mas vai fazer com que ela se cumpra de verdade. E aqui, no texto de hoje, eles estão colhendo espigas de trigo, porque eles estão com fome. Inclusive, a tradição bíblica dizia que tinha que deixar algumas espigas para que os pobres, os peregrinos, os estrangeiros, esses que não tinham, pudessem vir se alimentar. Mas eles, porque era dia de sábado, eles estavam ali arrochados, pegando no pé, literalmente, de Jesus e dos discípulos. Aí Jesus responde, já que eles estavam invocando a Bíblia, lá do livro do Êxodo, principalmente, Jesus vai buscar lá no livro de Samuel, e olha que Jesus não tinha Bíblia que nem nós temos, ele escutava e guardava no coração, porque era assim, tinha só uma Bíblia nas comunidades, que ficava lá na sinagoga. Então ele recorda de memória, de coração, aquela passagem do livro de Samuel, em que o próprio rei Davi entra no santuário, pega os pães, que era só os sacerdotes que podiam comer, e dá para os seus companheiros e para ele, para matar a fome. Então, essa transgressão da lei não é transgressão, e sim é buscar o seu sentido original. Por isso que Jesus vai dizer que o sábado, está aqui, né, no versículo, vamos ver aqui na Bíblia, o versículo quase no finalzinho aqui do texto, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa afirmação, Jesus está dizendo, em primeiro lugar está o dom da vida, que precisa ser preservado. Os discípulos não estavam fazendo nada de errado, eles estavam saciando a fome. E a fome é algo muito dolorido e é uma realidade muito presente. A fome não pode esperar. Quem passa fome não pode ficar aguardando vinho domingo, vinho segunda. Passe depois. Quando a barriga, o estômago está roncando, a fome fala mais alto, não é? E infelizmente, no nosso país e no mundo existe muita fome. E tem muita gente que não pode esperar para amanhã. Então, quando Jesus assume essa realidade, e aí ele continua dizendo, né? Portanto, o Filho do Homem, mais um título de Jesus, que lembra lá o profeta Daniel, é Senhor também do sábado, ou no sábado. Senhor aqui é aquele Dominus, aquele que é o que coordena, o que anima, o que ilumina, o que conduz. Agora, a lei, toda ela vai ser sintetizada no mandamento do amor e precisa ser lida, relida e meditada. Por isso que nós não abandonamos os mandamentos. Tudo precisa ser lido, relido, remoído, meditado, guardado no coração e posto em prática a partir de Jesus. Assim, meus amigos, nós aprendemos mais uma vez o valor do respeito da lei, mas a lei
religiosa e a lei civil, elas só podem estar a favor da vida. Quando a vida não é respeitada, não é cuidada, não é valorizada, essa lei acaba perdendo o seu valor. Vamos juntos, vamos respeitar os nossos irmãos que cuidam, que guardam o sábado. Nós vamos viver intensamente o domingo. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: eu trabalhei no domingo. Mas você santificou o seu domingo participando da vida de comunidade, celebrando na sua comunidade, participando da celebração da palavra, participando da Santa Eucaristia. Quando a gente santifica, às vezes não consegue, porque tem pessoas que estão limitadas, impossibilitadas. Então, reza em família, celebra, escuta a palavra, acompanha pelos meios sociais, pela TV, pelos canais aqui mesmo do YouTube ou das redes sociais. Quando nós santificamos, minha gente, e junto com isso, e principalmente se lembram do jejum, que ele só dá efeito, só produz frutos se for regado com a misericórdia, a espiritualidade também. A vida, o cumprimento dos mandamentos só terão de verdade valor e só produzirão efeito e frutos se forem regados pela misericórdia. Sendo assim, vamos juntos guardar o domingo, celebrar o domingo, celebrar o dia do Senhor e principalmente fazer de Jesus a grande novidade, o nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se serviu para você essa meditação, essa reflexão, se te ajuda a rezar mais esse trechinho da palavra e você quiser compartilhar com mais alguém, se sinta muito à vontade. Muito obrigado pelos bonitos comentários, eu li todos eles. Muito obrigado pelos joinhas que ajudam a fortalecer o canal. Muito obrigado pelos compartilhamentos nas redes sociais. Deus abençoe a sua generosidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.